Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 9h22, cometo conscientemente meu primeiro pecado do dia. Devo ter cometido alguns outros pecados, mas não eram conscientes. Meu primeiro pecado do dia foi tirar a Kim Carnes com o seu Bad Day Eyes, que eu acho maravilhosa. Mas depois a gente roda, que já tem aqui entrevistas, né? E a gente vai começar com esse bate-papo descontraído, leve, gostoso, mas também com uma prestação de serviços relacionado à programação cultural em Caxias do Sul, porque muita gente ainda está na cidade em férias, né? Não pode ficar só viajando ou não foi viajar, e aí pode fazer muita coisa bacana na cidade. Aliás, tem vários parques, várias coisas bem legais. Eu não quero me delongar com as demais atividades possíveis, porque eu quero focar no cinema de verão e trago agora já o Robinson Cabral. Eu brinquei antes com ele, né? Que ele é da Varsóvia, parecia um agente russo, né? Oi, Rob, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, Beverly? Muito bom estar falando com vocês e os amigos da rádio aqui, principalmente falando de arte e cinema, né? Sim, a gente vai aprofundar depois um pouco mais, mas agora nesse primeiro momento eu quero, assim, de forma bem prática, Robinson, falar. O que é o cinema de verão? Uhum. O Cinema de Verão é uma mostra de cinema ao ar livre que acontece desde 2014. A gente está na 12ª edição e a gente percorre pontos centrais da cidade e alguns bairros e distritos, democratizando o acesso à cultura, né, e principalmente descentralizando essa cultura, né. Nos últimos anos, né, a gente vem batendo na tecla, o nosso cinema brasileiro vem em expansão e a gente, então, desde o ano passado, conseguiu focar a mostra apenas com filmes brasileiros, né. Então a gente tem alguns locais que a gente vai exibir na cidade, como a Praça Dante, com Mazzaropi e Oscarito, Praça de Ana Rech, Praça de Forqueta, Praça de Galópolis com Deus é Brasileiro e Dois Filhos de Francisco, que são filmes bem populares. Nas sextas-feiras a gente tem a temática do idoso na Igreja de São Pelegrino, no Largo da Igreja de São Pelegrino, com O Último Azul e Pacarrete. E no sábado e no domingo a gente vai lá para o estacionamento da prefeitura, naquele amplo espaço que tem aí com arquibancada pronta quase para muitas ações lá, e exibe alguns filmes com temáticas mais musicais, né? Culminando com o último filme da mostra, que é Nada Será Como Antes, saudando, né, o pessoal do Clube da Esquina e o Lô Borges, que faleceu recentemente, né? Começa dia 26, segunda-feira da semana que vem. São 2 semanas? São 2 semanas, né? A gente repete esses lugares, né? Durante as 2 semanas, 26/1 a 8 de fevereiro. Esse projeto, ele tem, então, financiamento da Lei de Incentivo à Cultura aqui de Caxias do Sul. A realização é de Varsóvia Educação e Cultura e Sesc Caxias do Sul. E o apoio cultural, se me permite, é da Randon Corp, da Racon Consórcios, do Banco Moneu e da Fundação Marco Polo. Perfeito. Robinson, deixa eu te perguntar sobre a curadoria dos filmes, né? Eu sei que a busca sempre é tentar não repetir, Aham, ou pelo menos fazer uma diversidade de filmes, né? Com foco também no cinema brasileiro, claro. ou nos clássicos. Como é que vocês fazem? E o que foi determinante para a curadoria e a definição dos filmes exibidos nessa edição? Eu acho o que determina a escolha dos filmes é sempre o local, né? Então, tipo, a Praça Dante, que é o local mais popular nosso, não tem como não ser filmes ultra populares como Mazzaropi, filmes do Oscarito, né? Os nossos distritos, Ana Rech, Galópolis e Forqueta, também tem esse caráter rural, né? E comunitário. Por isso a escolha de filmes também que tem esse ambiente rural e esse ambiente que mostra um pouco do nosso interior. O Deus é Brasileiro se passa no interior e Os Dois Filhos de Francisco é sobre a história do Zezé de Camargo e Luciano, né? Deus é brasileiro, ele tá cansado, vem fazer férias no Brasil e daí decide dar uma volta pelo Brasil. Então é importante para a gente até se reconhecer, né? Espaços como a Igreja de São Pelegrino, né, que é tão interessante fazer filmes ali. Estava olhando o largo aqui da Igreja dos Capuchinhos, está pedindo alguns filmes aqui, né? Tive boas Tá memórias aqui nesse bonito. espaço, tá muito preservado, né? E a gente também utiliza bastante o estacionamento da prefeitura, né? Que é um espaço bem generoso, deu muito certo nos últimos anos, né? E uns filmes com temáticas mais musicais, um filme sobre o bairro Bonfim, em Porto Alegre, que é um filme sobre o Bonfim, o fantástico Saneamento Básico, que foi gravado aqui na Serra e que tem os últimos indicados aí ao Oscar, né? Wagner A, Moura, entre o eles, né? Wagner Moura e a Fernanda Torres. E a gente encerra, então, como eu falei, também na última semana com Lisbela e o Prisioneiro, que é outro filme também super popular, né? Romântico, popular, né? Uma Cacá Diegues, uma peça do nosso cinema, né? E aí encerramos com... sempre, ano passado deu muito certo encerrar com
com os filmes com temática musical. Ano passado foi o Raul Seixas, a história do Raul Seixas. Esse ano é a história do Clube da Esquina, né? Saudando esses lindos compositores mineiros, né? Bacana. Deixa eu te perguntar. É claro que é um projeto que dá acesso gratuito a quem lá na ponta, né? Quem vai assistir é gratuito. A estrutura que vocês oferecem para que as pessoas possam cada ano cresce mais a Uhum. busca, né? Então, tem cadeira, eu sei que sempre tem uma pipoquinha. Uhum. Como é que funciona a A estrutura? gente disponibiliza cadeiras para o público, né? Muitos já estão, os tradicionais, né, espectadores já levam, às vezes, suas cadeiras, suas toalhas, fazem piquenique pela praça, né? E a gente, então, disponibiliza, além dessas cadeiras, né, um telão inflável gigante, né? Para ter a sensação mesmo de imersão no cinema. Tem o nosso pipoqueiro, o seu Getúlio, que acompanha todas as sessões. A gente tem esse ano também a direção de arte do Cinema de Verão, já faz uns 2, 3 anos, é do Pepe Pessoa. Então a gente tem o Pepe Pessoa, mas o ator Abai Volpe, o Abai vai ser o nosso MC, né? Circulando pela cidade como um homem sanduíche. Não sei se vocês lembram aqueles homens. A gente tem aqui os Compro Ouro, né? É o homem sanduíche, que era os que divulgavam os cinemas antigamente, né? Que vinham com toda a programação no seu próprio corpo, em placas, né? Então a gente também vai fazer algumas performances nos locais que vão estar rolando as exibições, né? Divulgando o cinema com esse homem sanduíche, né? Isso é bem legal, né? Que sensacional. Lembrei daqueles baleiros de mercado também, né? Não, É uma coisa bem bacana isso, né? Quando a gente estava pesquisando sobre o Homem Sanduíche, veio à tona todo esse universo, sabe? Do cinema e do entorno do cinema. Então, o pipoqueiro Getúlio vai estar devidamente trajado como um pipoqueiro tradicional, antigo, né? Sim, Então, a sim. gente Das bombonières. tenta criar uma atmosfera lúdica para aquilo ser um evento de encontro mesmo. O cinema, olha, Beverly, é só um pretexto para que a gente se encontre e ocupe, né, esses lugares, ocupem as praças, que essa praça é nossa, esses locais são nossos. E é lindo de ver as praças cheias, os locais cheios, e agora o verão é a nossa janela, né, ao ar livre para poder fazer esse tipo de ação. Então, a gente tem que ocupar a cidade para que daí os gestores da cidade se deem conta mesmo do quão importantes são esses espaços para deixar a população cada vez mais feliz, né? Se chover. Se chover, cada local tem uma escapada estratégica, né? Tem alguns locais que a gente não tem para onde escapar para perto, né? Que nem Praça Dante, estacionamento da prefeitura, a gente corre lá para o Teatro do Sesc. Lá em Ana Rec é o melhor lugar, porque se chove na praça tem a rua coberta. Então, é 2 atrações maravilhosas. Em Galópolis e Forqueta, a gente corre para o Salão Paroquial, que é sempre recorrente, né? Esses locais. Mesma coisa acontece na Igreja de São Pelegrino, né? Eu não falei antes, mas tem exibições também que vão acontecer. A gente sempre faz umas exibições paralelas a essas que estão rolando ao ar livre, a gente tem uma mostra de 4 filmes no Sesc, um panorama de filmes de atores, de diretores iniciantes, né? Um filme do Mato Grosso, um filme de Pernambuco, um de São Paulo, e um de Goiás, se eu não me engano. Isso. E vamos exibir também, primeira vez esse ano, na biblioteca da Fundação Marco Polo, que é o espaço, é o melhor pôr do sol da cidade, aquele local ali, né? Fica nos altos ali da Pinheiro Machado. A gente vai exibir 2 filmes com temática da literatura, né? Saudando, recebendo a nova biblioteca nossa, né? Com o filme A Hora da Estrela, que é baseado no livro da Clarice Lispector. E a gente também exibe lá o Clube dos Anjos, que é baseado no livro do Luiz Fernando Veríssimo, que nos deixou também há pouco tempo. Então é uma forma de dialogar com a cidade, mas sempre reverberando o que a cidade tem, né? Então, tipo, o local popular recebe filme popular, o local que trabalha com literatura vai receber literatura. As igrejas, os centros comunitários, como a Igreja de São Pelegrino, e aqui nos Capuchinhos, tem um contato muito grande com as pessoas idosas, né? Com mais idade. Então, filmes específicos para esse público. Então, sempre é o público que determina. Então, são filmes que vai poder ir a família e vai ter a compreensão, a criança e o adulto. Não são filmes segmentados, né? Quando a gente vai para a rua, a gente tem que ter esse cuidado de também dialogar com todo mundo que está ali transitando, né? Sempre às 20 horas. Sempre às 20 horas,
Perfeito, fica ótimo, né? Não tá quente demais, já baixou Não, o dá sol, tempo. né? Bacana. Gente, essa divulgação aqui prática, para quem ficou em dúvida, é só acessar, pode acessar direto aqui o site da rádio que tem a programação, mas também direto lá no Instagram vocês colocam a programação, né? Tem lá, tá bombando lá, tá incrivelmente. As últimas postagens que a gente fez tem milhares de visualizações, Qual né? é o endereço lá, o arroba? @Varsóvia Cultura. Pronto, já segue, aproveita e já segue, Isso, porque a Varsóvia Cultura está sempre promovendo 1000 ações. Não vou falar das outras para não confundir, mas é também a protagonista quem faz aqui o cinema de verão. Robson, eu vou te pedir licença, a gente vai fazer um primeiro intervalo Por aqui, favor. bem rapidinho, vou inclusive virar a telinha aqui da live. Na volta, depois do intervalo, a gente vai aproveitar a presença do Robson aqui, agora sim, né, para não só falar de cinema de verão, porque já está falado, mas a partir do cinema de verão falar sobre cinema, arte, cultura, cinema brasileiro, outras possibilidades do audiovisual que vem crescendo no mundo e também o que esperar do cinema em 2026. A gente volta na sequência, não sai daí não, já volto já. Tua rádio. Postos Rodeio, há mais de 50 anos, oferecendo combustíveis de alta qualidade para Caxias do Sul. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, diesel aditivado e os melhores lubrificantes do mercado. E quando precisar de gás, você também pode comprar os produtos Liquigás em 2 vezes no cartão de crédito. Estamos em 6 pontos estratégicos de Caxias do Sul. Acesse postosrodeio.com.br e confira nossos endereços. Postos Rodeio, aqui você entra como cliente e sai como amigo. 9h33. Tua essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. 18 graus. Abra o seu coração. Compre e doe no Abra Cabric. Você pode doar ou comprar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, roupas, utensílios usados e muito mais. O recurso das vendas será revertido para a assistência de mais de 250 crianças carentes, de 1 a 6 anos, nas escolas Educaritá. Faça parte dessa grande ação de solidariedade Abra Cabric. Avenida Júlio de Castilhos, 450. Fone 3027-6745. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta terça, dia 20. Filé de peito de frango congelado, R$ 14,90 o quilo no Super Apollo. Salsicha hot dog piovesan, R$ 7,99 o quilo no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Procurando uma conta digital completa e segura? Aqui na Sicredi Pioneira você aproveita os benefícios de ter tudo o que você precisa na palma da sua mão. Abra sua conta agora mesmo, de onde estiver. É fácil, rápido e prático. E você ainda conta com todas as soluções personalizadas do Sicredi e um atendimento humano e próximo. Entre em contato pelo WhatsApp no 51 3358 4770 e escolha a opção Conta Digital. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. De volta, programa Temática, te fazendo companhia nessa manhã de terça-feira, conversando agora com o Robson Cabral, né? Eu digo agora no sentido de dar continuidade a um assunto que a gente começou a partir do cinema de verão, mas eu vou aproveitar, o Robson tem larga experiência, né? É um aficionado por cinema, para começar, né? Se constitui produtor cultural há muitos anos, talvez seja uma referência em produção cultural. Nós tínhamos vários, né? Que foram indo, tipo o Cláudio Troian, olha aí, ó, o lugar na fila, hein, vai chegar a Robson? minha hora.
Não, tô brincando. É que não é parece que é algo simples de fazer, mas tem muitas minúcias, muitos detalhes, e não são muitos os produtores culturais, assim, que fazem um bom trabalho, reconhecidos em Caxias, né? Tem muita gente boa que às vezes não consegue se dispor a estar atuando isso de forma 100%, né? E aí a gente é desperdício de talento, entendeu? Porque o cenário, às vezes, a gente tem aqui em Caxias um cenário de muitos profissionais de muita qualidade, um cenário de talentos artísticos, pô, maravilhosos, um polo educacional fantástico, polo empresarial, não preciso nem dizer, o nosso PIB é gigantesco, nos falta ainda a compreensão de uma gestão pública que proteja e entenda esse cenário e consiga perceber que cultura, né, para quem é só dinheirista, dá dinheiro. Além ela dá dinheiro, ela gera dinheiro. É uma cultura economia, e esporte fazem isso, não tem, né? Tem muitos países, como a própria Colômbia, que virou uma referência, a cidade de Medellín, há pouco tempo, ela todo o dinheiro que ela conseguiu arrecadar com cultura é onde ela financia a educação e a saúde. Porque a cultura gera esse lobby, gera essa movimentação, né? E é ali que é a ferramenta para eu poder, né, gerar mais lucro. Cada R$1 investido, no mínimo, volta 3 de volta. E são reais que são injetados na economia. E tu não vai ver em outras ações isso. Então, falta também essa compreensão um pouco mais moderna, né, e racional sobre o papel da cultura na gestão pública, né? Não é mais vou dar o dinheirinho aí para esses artistas fazer ali, se promoverem. Não, é o contrário. É a arte que promove. A gente pode ver grandes instituições ou a própria prefeitura utilizando a arte, as festas, a cultura em si como forma de agregar socialmente para a sua gestão. Então, todo mundo sabe o valor da arte, né? Mas parece que alguns se esquecem, né? Não sei se por questões ideológicas ou o quê, que ela gera dinheiro, ela gera grana. Cultura gera grana. A gente está falando de cinema, o cinema mundial ganha destaque, invade as casas, os streams, tudo, porque gera muito, muito dinheiro. A indústria do audiovisual brasileira gera mais dinheiro que a indústria automobilística. Isso é simples, essa conta. Só que a indústria audiovisual brasileira recebe 1/10 do auxílio e da renúncia fiscal que a indústria automobilística recebe. Né? Mas na hora da gente condenar quem é o culpado por roubar dinheiro da Lei Rouanet, da lei do audiovisual, são os artistas. E na verdade são todos todo um dinheiro que gera novos dinheiros e amplia a economia, né? Então é isso que eu acho que o mundo não tem sobrevivência a longo prazo quem não consegue perceber esse valor econômico, além do social, da cultura. Aliás, deixa eu já... É uma coisa que fica claro que você já colocou, né, Robson, a partir dessa teu raciocínio, né, do valor econômico da cultura, e não é só uma questão financeira imediata, que foram esses valores que você falou. São outros valores, inclusive com a questão de venda de produtos, né, de linkar uma cultura, vender a cultura para outros lugares. E com isso eu quero pegar aqui a Ásia de uma forma geral, né? Eu sei que no Brasil, quando um produto começa a ser veiculado na TV aberta, às vezes na rede social ela chega antes, né? Mas na TV aberta porque ela já é sucesso, né? Ou uma música começa a tocar no rádio porque ela já é, né? E a gente percebe que, por exemplo, os doramas, como ficaram conhecidos, que normalmente são produções da Coreia do Sul, né? Que poderia ser o nome K-drama, né? Que seria da Coreia. O nome mais adequado seria K-drama, né? Mas a gente como é o K-pop da música, né? K-pop, que aliás o BTS vai estar no Brasil, né? Alucinando as pessoas já, né? Vai estar muito concorrido, com certeza. E uma coisa vai somando a música com o produto cultural. Eu tô falando deles, mas tem também outros países tão fortes quanto a Tailândia, é muito forte. Toda a Ásia, a gente às vezes não percebe, né? A Coreia conseguiu ramificar furar mais. Furar a bolha, né? Eles conseguiram furar a bolha, né? Pela temática das escolhas dos filmes.
Que combina com uma linguagem mais universal, isso, né? é Mas, bem mas isso. pensando nessa questão, assim, de fenômenos, né, culturais, é um fenômeno. Nós tínhamos as novelas mexicanas, depois Aham, que vieram as aí novelas turcas, né? Os produtos do Chaves, né? Quanto tempo. Então, a gente tinha essa questão mais com a América Latina, com o hemisfério Uhum, mais sul, ok. Mas agora a gente está lá com o aham, Oriente. uhum. Como essas bolhas estão sendo furadas a partir do produto cultural, na tua forma de ver e as consequências É disso? muito simples, isso é indústria cultural. Porque se eu for na África agora, eu vou andar lá, qual o ônibus urbano que tu acha que vai ter na África agora, nesse momento, é o da Marco Polo. A Marco Polo, ela ramificou e chegou no mundo todo. A gente cansa de ver filmes de Hollywood onde tem um caminhão que está escrito lá guerra, ou está escrito Randon, né? Como que isso é um fenômeno? É uma indústria que se ramificou. No caso deles, é a indústria cultural. Então, eu tenho uma indústria cultural, eu primeiro me fortaleço dentro do país. Se eu não me engano, um tempo atrás veio uma reportagem que 12% do PIB da Coreia do Sul é cultura. Então, eles se fortalecem como indústria cultural, criam ferramenta, criam know-how e vão para o mundo, porque ele tem que crescer. É a mesma coisa que acontece com a China. Tá copiando esse modelo da Coreia e vem expandindo também. Só que a China não vai muito além disso. Um exemplo muito claro não tinha trem na China. Agora tá lotado de trem, tá cheio de trem. Eles têm uma baita indústria de como fabricar trem e já acabou as linhas de trem na China. Eles vão fazer o que com aquela indústria? Eles vão expandir. Agora a África está tomando conta, vai vir para a América do Sul. Eles vão expandir. O cinema é a mesma coisa. Os Estados Unidos usou isso, essa ferramenta do pós-guerra. A Europa devastada, os Estados Unidos numa hegemonia econômica. Não, eu vou ditar o que é culturalmente o mundo através do cinema. Eu estava esse dia olhando o mapa dos Estados Unidos, por curiosidade, alguns locais. A cada 10 cidades que tu lê, 8 tu já viu num filme. 8 tu já viu uma história, um cara, é o Arkansas, é Alabama, é Fargo, é Nova York, é Los Angeles, é San Diego, é tudo, tudo. E aí depois é os bairros, porque daí do Brooklyn, o Bronx, Manhattan, a Califórnia, ou Seattle, a cena musical. Então, tudo faz... Porque eles expandiram a sua indústria cultural. E chegou na gente. Por que chegou na gente? Porque a nossa é fraca. Porque a gente não produz. A gente não coloca para fora. O cinema brasileiro agora vem meio abrindo o olho. Vem um retorno que não tem nada mais do que fomento. Uhum. Uma coisa que me impressiona muito, Robinson, é que, por exemplo, no Brasil, culturalmente, nós temos, por exemplo, uma formação de atletas para o futebol desde cedo. É muito Aham. fácil a gente ouvir assim, eu fui pro centro de treinamento Com 10 anos, morava Caxi. no campo já Isso. lá. E na Coreia do Sul, pensando nessa questão, tô pegando um Por gancho, favor. né? Lá eles têm a formação de idol, né? O idol, ele é a mesma coisa. Ele vai jovem, às vezes adolescente ou criança, e ele se qualifica para ser idol. Ele não nasce idol, ele não surge como idol. Ele vem numa caminhada, ele Olha aprende só. a dançar, a cantar, a encenar. E depois eles vão ver onde tem mais fotografar, talento e vai. isso aí. Então, é um treinamento para isso, né? Que é uma coisa muito surreal para nós, né? Isso é o Senai. Isso é o Senai, isso é o Senac. Eu só estou aqui falando contigo sobre produção cultural, porque durante muitos anos eu trabalhei como contabilista. E aí esse universo contábil, das leis de incentivos, não é novidade para mim. Mas eu só trabalhei como contabilista porque eu tinha um curso de datilografia do Senac que eu fiz aos 14 anos. Que me deu o meu primeiro emprego na contabilidade na Industrial Madetorno, quando eu tinha 16, e aquilo me abriu portas e isso me deu possibilidade depois de estudar arte, fazer outras coisas de adulto, mas se não fosse aquele curso de datilografia do Senac, eu não sei onde é que eu estava agora, sabe? Como meus colegas que fizeram o curso de torneiro mecânico. Tem um exemplo de um amigo meu de infância que cresceu comigo, Joaquim, o nome dele, colega nosso, sabe? Foi colega de Abramo Peste, tá? Um pouco mais jovem que eu, que ele era muito pobre dos nossos amigos, era um dos mais pobres, né? Hoje é um puta professor de mecânica, porque ele fez o Senai lá, entendeu? Conseguiu aquela vaga no Senai e agarrou com as duas mãos. E acontece isso, é formação para a indústria. Um país que pensa em industrialização como um todo, tem que pensar também nessa indústria do entretenimento e na indústria da cultura. Não é só máquina que a gente fabrica, né? Então, tudo é aperfeiçoamento. Então, tudo é como o Aido é criar e formando
E aí depois ela vai ter a possibilidade de expandir. Não vai só com a educação formal que a gente tem, é muito difícil depois concorrer no mercado. Então, são fundamentais esse olhar, tipo, aonde eu quero chegar. Eles sabem muito bem onde quer chegar com essa formação precoce na adolescência e na infância. Eles querem chegar, quando chega no mundo adulto, os caras estão preparados para alimentar o mercado. Porque aqueles do mundo adulto agora vão ficar mais velhos e depois vão fazer outros trabalhos e precisa estar alimentando o mercado. A indústria, novas peças, novos carros, aprimoramento do ônibus, aprimoramento do chassi, e aprimoramento da cultura e do cinema também. E aí, hoje a gente tem essa beleza que é as redes sociais ou a internet que consegue fazer que esses braços cheguem mais rápido na gente, né? Eu falei da Coreia, mas eu quero trazer a China também. Em específico, eu sei que a China vem crescendo, tem várias produções japonesas, várias produções tailandesas também, né? Mas eu quero falar da China porque talvez as duas maiores, né, conhecidas no mundo de uma forma assim mais mundial sejam as duas, Coreia do Sul e a China. A China produziu um filme na história recente, o nome traduzido é Big World, né? Eu assisti esse filme ano passado e esse filme deu ao ator protagonista, que é o nome também americanizado, né? O Jackson Lee, né? Porque eles têm Para nome... se tornar universal. Exatamente, eles têm o nome deles, Com né? E o nome isso. que é americano, o nome, né, em outras culturas. O Jackson Lee, como ele é conhecido, ele ganhou de melhor ator, né? Em vários prêmios importantes no Festival de Cinema de Changchun, em 2025, que é um importante festival asiático. Depois ele ganhou de prêmio de público no 37º Festival Internacional de Cinema de Tóquio, em 2024, pela atuação. É um filme sobre uma pessoa com deficiência intelectual e a atuação dele é brilhante, assim, ele se transforma em outra pessoa. E tem uma fala dele no filme que é muito a ver com o que nós estamos falando, né? É o entendimento de mundo, é um novo entendimento de mundo. Quando a gente fala em inclusão, a gente fala em ecologia, a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em globalização, um novo jeito de pensar. E ele diz, muitas pessoas pensam que uma pessoa que é diferente, ela só precisa se alimentar e excretar. E é um pouco forte, né? Porque a gente tem que mudar alguns paradigmas, a gente né? se alimenta também, a gente tem fome também de outras coisas, né? né? E sobreviver não é viver, né? Sobreviver não é Boa. viver. Enfim, queria te perguntar sobre, com essa lógica que a gente já falou dos outros, falar da nossa lógica, então. A gente tem aqui a Fernanda Torres, que se destacou na história recente, já foi um marco para o Brasil. Agora, na história um pouco mais recente, 2026, já o Wagner Moura. Tem o próprio... Nós estávamos falando do Rodrigo Santoro, né? Do próprio Selton Mello. O que esperar do cinema brasileiro esse ano? A gente tem muita gente que se surpreende, às vezes, com essa qualidade desses atores que tu citaste, né? Mas todos eles já estão há mais de 20 anos na tela, né? A Fernanda Torres é um fenômeno desde adolescente, né? O Rodrigo Santoro muito cedo também. O Wagner Moura há muito tempo também. A gente vai exibir o Deus é Brasileiro, que tem ele bem jovem, é um filme de 2003, 20 anos atrás. Eu acho que esses talentos, eles só precisam ser renovados, né? Cada vez mais, né? E que a gente possa entender a dimensão e a qualidade do que a gente pode produzir como cinema, né? Pensando também agora no que está rolando no cinema, a gente percebe, né, desde a pandemia, que algumas produções atrasaram. Eu estou falando agora do cinema comercial mundial, né? E nem sempre o cinema ganhou, em função do streaming, o mesmo espaço que tinha antes, né? As pessoas muitas vezes, não, uma diversão garantida era no cinema, o cinema estava caro, né? Não é uma diversão tão barata. O que esperar também agora de acesso ao cinema para os brasileiros, que são coisas diferentes, né? Tem a produção, fazer cinema, e tem acessar o cinema, que são coisas diferentes. Eu acho que esse boom do cinema brasileiro vai acabar levando mais gente para salas. O próprio filme Agente Secreto estava rolando aqui em Caxias, saiu do circuito, quando entrou no circuito do Globo de Ouro, voltou para o circuito do cinema. Então, tipo, eu acho que vai se tornar... É um sistema capitalista esse. Quanto mais consumo há, menor o valor. Né? Então, ele vai diminuindo esse valor do custo do cinema. Do custo não do fazer, o custo
da exibição, o custo de quem vai assistir, né? Então eu acho que só tende a aproximar mais ainda as pessoas, né? Claro que a gente tem um concorrente nobre, que eu não vejo também como concorrente, que são os streams, ou tu vê esse filme não na sala de cinema, tu assistir na sua sala de cinema em casa, na sua TV, no seu computador, né? Que também tu tá tendo acesso àquele conteúdo. É só uma outra forma, né? Eu acho muito um pudor em demasia, né, querer distinguir, não, tem muito cinema é uma coisa, TV é outra. Cara, eu quando era adolescente, todos os filmes que eu via, não via no cinema. Não tinha, às vezes, grana para ir, mas eles não passavam, todos aqueles filmes que passavam na TV, não passavam no cinema. Então, o acesso era a TV foi a janela, né, pra gente ter esse acesso. Eu acho que isso só tem a aumentar, e as novas formas, agora foi lançado dia 17, o Tela Brasil, né, que é um streaming do governo federal, né? Que vai ter uma plataforma com mais de 500 filmes, se eu não me engano. Foi dia 17 lançado pelo governo, acho que ela não está disponível ainda. Tentei entrar, não rolou. Então, filmes brasileiros, são 400 e poucos filmes brasileiros. É tipo um Netflix, né? Um acesso de streaming, só que é gratuito. Tu acessa com a tua conta do GovBR, e aí tu vai poder ver esses filmes brasileiros de forma gratuita. Que bacana. Com certeza deve ter um acervo, vai ser um acervo muito bom. Tem vários filmes em recuperação, né? A Cinemateca Brasileira faz um trabalho silencioso que a gente nem vê. Filmes do Mazzaropi, filmes do Grande Otelo, filmes da pornochanchada, filmes dos anos 60, 70, que estão em recuperação e com qualidade maravilhosa, sabe? Então, e todos com disponibilidade, né? A gente tem filmes da Cinemateca que está exibindo esse ano, o custo é menor, às vezes é um custo de transporte, é tudo facilitando o acesso mesmo. Então, a gente tem muito a descobrir ainda sobre o cinema brasileiro, se a gente se surpreende com a qualidade que ele está tendo hoje e com a repercussão que ele está tendo hoje. Quando a gente começar a investigar o cinema novo, a volta o retorno do cinema brasileiro lá com o Que É Isso, Companheiro, com o Quatrilho, Carlota Joaquina, tudo que aconteceu no cinema nos anos 80, que ele era mais televisivo, mais popular, a gente vai se surpreender com a qualidade, né? A gente já sabe dessa qualidade pelas novelas que a gente acompanhou durante muitos anos, que hoje, de repente, está um pouco decadente perto do que já foi a qualidade da novela brasileira. A gente vê ali a qualidade dos atores brasileiros, né? Nossa, sensacional. Eu tenho mais 2 minutinhos, Robinson, mas eu queria também aproveitar, você, além de tudo, é um educador, né? Porque esses projetos como o Cinema de Verão e outros que a Varsóvia faz também de inclusão, é uma forma de educar, é uma pedagogia, né? E a gente percebe que hoje os professores em sala de aula, é tudo audiovisual, mas a gente quase não usa ou não vê a ferramenta do cinema como uma forma de educar, de fazer pedagogia, de abrir conversação, e tá caindo de maduro. Na nossa época, a gente tinha leitura obrigatória, tu lembra? Eu lembro. Tu gostava? Não. A gente não gostava. Né? Mas a gente era obrigado e aí a gente passou a gostar, né? Então, nem tudo que a gente vai oferecer, a gente às vezes vai comer uma manga e não gosta na primeira vez. Tem que comer 2. Eu digo, tem que dar uma chance pra manga, né? Tem que dar uma chance pro cinema, tu não acha? Por favor, na verdade, essas intenções da Varsóvia em usar o cinema como uma ferramenta educacional, eu sou licenciado em artes visuais, fui dar aula, vi que era a mesma aula que tinham me dado, e que não funcionou tão bem como de repente era para ser, e eu vi que tinha que fazer um trabalho de base de formação de público para cinema, para as artes visuais, principalmente, que é as áreas que eu mais atuo. E aí é um trabalho de base mesmo. A gente no colégio, a gente aprende a ler, a escrever, a conta, báscara, tabuada e tal, mas não aprende a ler imagem. 90% do nosso universo é visual, a gente não aprende a ler imagem, daí a gente é enganado pela propaganda, pelo flyer, pelo panfleto, pela cara descarada, a gente não consegue nem perceber um cara que está dissimulando, que falta leitura de obra de arte, falta leitura das artes visuais, e as artes visuais têm um baú tão vasto para a gente pesquisar e olhar e fazer leituras, né? Eu fiz um trabalho em 2011 chamado Lendo Arte, que eu apresentava obras de arte caxiense para alunos do ensino médio. Obras de arte caxiense dos anos 70, 80, 90, as mais modernas e menos modernas. Em 2011, tinha ainda alunos que não concebiam o grafite como arte. Tem o Banco de Arte da Nana Corte, que era uma obra contemporânea, que é um banco com carne de segunda que ficava na parada ali dos camelôs.
era uma obra que eu apresentava para os alunos. Nenhum reconheceu aquilo como arte. Nenhum sabia dizer que significado pode dar ou não. Então, nos falta o estudo da leitura de imagem, fundamental para que a gente amplie nosso repertório na hora que o mundo visual se apresentar, e a gente não vai saber escolher o melhor filme no stream, o melhor filme para o cinema, a melhor literatura, o melhor obra para poder apreciar. Robson, eu ficaria amanhã inteira, mas meu tempo esgotou. Também. Obrigada, viu? Por favor, tá ótimo aqui. Gente, para quem quiser acompanhar, né, enfim, abrir discussões